Como é que vocês estão? Nós estamos aqui mais uma vez nos Salvos Podcast. Hoje eu estou aqui com Clarinha Silva. Tudo bom, Clarinha? Tudo bem, pastora. Olha, a expectativa para esse podcast, né? Estava... Tá mil. Tá mil, né? E a gente está recebendo já a mensagem do pessoal. A gente está atrasado um pouquinho, mas porque a gente estava, tipo assim, em ritmo de comemoração. Porque a minha convidada chegou e uma novidade chegou junto com ela. Pega aí, Clarinha, eu não quero nem pegar, porque eu tô assim... Tadá! Estourou o áudio. Olha lá, nosso diretor. Pelo amor de Deus. Nosso diretor brigando, gente. Mas a gente tinha que comemorar. Quero agradecer a todos vocês, os inscritos no nosso canal do Conversando com Deus. Nós tivemos aí na semana passada, alcançamos... 10 mil inscritos, já estamos em quase 25 mil, é isso? É isso, voz? É isso, 25 mil. E a gente está indo para 100 mil e eu glorifico a Deus, Clarinha, porque é uma forma da gente influenciar, que é o tema de hoje, né? Redes sociais também é uma forma de influenciar. E você usa muito. Ah, mentira! Não, mas agora o pessoal vai ouvir. Gente, olha só, cada podcast que acontece é uma batalha espiritual, entendeu? E a gente orou aqui antes, mas o inimigo quer assim, mas ninguém vai calar. Ele tenta te derrubar, mas não consegue. Então vamos lá, sobre o livro Enraizados e um trabalho que você vai fazer, vamos? Então, eu terminei ele, eu tava fazendo junto com a Lívia, falando isso, beijo, Lívia, te amo. Eu e ela, a gente começou a ler livro. E aí eu vou começar agora esse discipulado com uma amiga minha em questão desse livro. Como eu já li, eu já tenho uma experiência. Sim. E eu tô fazendo devocional todos os dias, então eu tô com mais experiência nisso. E a gente vai começar, entendeu? Porque esse livro é incrível, eu acho que é uma indicação. Todo cristão tinha que ler esse livro, porque ele é maravilhoso. Depois eu vou querer falar sobre esse devocional com você, tá? Vamos, assim, o que é influenciar pra você, que é o tema. O pessoal já tá compartilhando, já tá chamando todo mundo pra live. Você vai poder botar também a sua pergunta aí, que daqui a pouco a gente pode aparecer aqui na tela e a gente vai respondendo à medida do possível, tá bom? O que é influenciar? Gente, então, olha só. Influenciar é você modificar o pensamento da pessoa, sem forças. Então, você vai trabalhar o pensamento da pessoa. Através da motivação? Sim, sem força nenhuma. Você não vai usar nenhuma força. Convencimento, você vai usar o convencimento. Amoroso, Sim, né? Então, isso que é influenciar. Eu vou explicar um pouco. Sim. Todo mundo aqui vê muito filme. E vê filmes totalmente diferentes. E a pessoa... ela vê aquilo, influencia, de uma forma ou outra influencia. Só que hoje a gente precisa entender que se a gente passar mais tempo na palavra e em relacionamento com Deus, a gente vai ser influenciado por aquilo. E o nosso caráter vai ser moldado através do Espírito. Sim. Entendeu? Que é o que Paulo fala, né? Sim, e é isso, porque a gente precisa disso, entendeu? Então, a gente como cristãos, a gente precisa ter um caráter moldado pelo Espírito Santo. Verdade. Então, às vezes a gente gasta tempo com coisas tão fúteis, né, na internet. Por que a gente não comece a passar tempo mais em relacionamento com Deus e criando o caráter nele? Entendeu? Então, tome muito cuidado do que você gasta seu tempo, né? Porque tempo é muito precioso. Clarinha, quantos anos você tá agora? Hoje eu tô com 16. 16, né? 16. Então, hoje, o jovem cristão precisa, assim, porque olha só... ter referências e influências fortes, porque um pouquinho da sua história, né? Você nasceu num lar cristão, pai, mãe, pastores, seu irmão também é pastor com quantos anos? Quantos que ele... eu não lembro. Teu irmão tem... 17, ele começou com 17 anos, se tornou titular acho que com 21, 22 anos, né? 22. Em BH. Isso. Certo? E esse tempo todo você já foi criada num lar cristão, mas você acha que tem um momento que o jovem se acha, que você se achou assim, vamos dizer assim, que você teve o seu encontro com Deus, independente do seu pai, da sua mãe, que você encontrou o seu Deus. Isso é uma questão que a sua família ali influenciava. Mas agora você se sente mais voltada para Deus e isso aconteceu de uma forma especial. Claro que uma família ajuda muito nisso, né? Mas a gente tem jovens que podem estar nos assistindo que não tem uma família totalmente, vamos dizer assim, né? Vamos dizer padrão. Ninguém é padrão, toda família tem seus problemas, mas vamos dizer, uma família totalmente...
E você acha que é possível ter esse encontro que você teve e essa mentalidade que você tem? Sim, é assim, nada é possível para Deus, né? Eu acho que é assim. O que acontece? A busca Você já Olha teve só, experiência com pessoas que têm decepção familiar e conseguem ter um relacionamento com Deus? Eu vou falar o que eu vivi. Sim. Os meus pais sempre me ensinaram princípios. E princípios inegociáveis. Então, isso me facilitou um pouco. Claro. Entendeu? E meu pai e minha mãe nunca me cobrou nada, em questão de nada. Ele falou no tempo certo, na hora certa, tudo acontece. Então, eles não falaram nada. Isso caiu pra mim. Sim. Eu que quis. Eu que tive a iniciativa. Deus tratou no meu secreto. Então, pra gente ter isso, a gente precisa ter um relacionamento com Deus. Porque aí ele vai tratando com você. E aí que você vai começar a ter uma iniciativa. Como você disse, que forma que a gente pode fazer pra isso despertar na gente? A gente precisa ter um relacionamento com Deus. Porque Deus, ele é o nosso pai, ele é o nosso amigo. E ele nunca vai te colocar em furada. Entendeu? Então ele vai despertar uma vontade em você. Ele vai despertar... Não, cara, vai lá e faz. Não, vamos lá e fazer. Entendeu? E foi isso que aconteceu comigo. Foi no meu secreto. Deus me incomodou no meu secreto. Deus falou, Clara, você tem que fazer isso e vamos fazer. Então, vamos dizer assim, você mesmo sendo assim de um lar com pai e mãe, você sabe exatamente qual foi o seu momento do seu encontro com Deus. Sim. E foi uma coisa sua. Sua. Meu pai e minha mãe nunca me falaram nada, nunca me cobraram nada. Isso partiu de mim. Imposição, né? Eles te influenciaram por conduta. Sim. Mas, assim, o seu propósito com Deus foi uma coisa que nasceu no seu coração sem ser imposta. Sim. Se hoje você tivesse na sua frente uma escolha, sua escolha seria Deus. Gente, que lindo, né? Isso é maravilhoso, porque a gente vê muitos jovens dentro da igreja. Eu, como pastora, converso com muitos jovens que às vezes a família tá toda na igreja, mas a mente dele tá completamente perdida, assim. E isso aí acontece. Isso aconteceu comigo. Aconteceu com você? Eu vou falar, eu passei por um momento... Eu não vou dizer que foi ruim, porque eu aprendi muito. Aprendi muitas coisas na minha vida, me ensinou muita coisa. Não quer dizer que você tenha que passar. Meu pai fala, né? O sábio é que aprende com tolo. Então, não quer dizer que você tem que passar por isso. Mas eu passei por muita coisa, errei muito, aprendi muito. E Deus foi moldando isso no meu coração. E até Deus me mostrava. Falava assim, é isso aqui que você quer mesmo, realmente é isso. Ele me incomodava. Entendi. Entendeu? A partir do momento que eu falava, eu não aguento mais ficar nesse lugar que eu não me sinto, não é onde eu devo estar. Não é o meu lugar. Eu falei que minha mãe, não aguento mais, eu não tô, cansei, parei. E eu vou até contar uma coisa que é assim, né, que foi muito ruim. Eu saía muito, você sabe muito bem que eu saía muito. Eu saía sexta, sábado, domingo, se deixasse a semana inteira. E aí, nessa semana eu saí na sexta-feira, voltei muito tarde, acho que eu voltei umas 6 horas da manhã. Nossa, não, ela chegou muito cedo, gente. Cheguei Como cedo, assim? eu cheguei na hora do café da chegou manhã. super cedo, ela saiu. Que horas que você saiu? Umas 10 horas da noite. E chegou às 6 da manhã. Eu cheguei nesse horário. Jesus! E aí Deus já tava me incomodando já. Dentro de você, você já estava Sim. Aí teve lá em casa. Hum. Aí, 7 horas da manhã, eu tinha que estar acordada. Eu não dormi nenhuma hora direito. Tava lá assim, sem entender nada. Eu falei, Deus, o que eu tô arrumando na minha vida? Aí, nesse dia, eu não dormi porque o povo ficou lá em casa. Aí eu fui dar atenção. Então, falei, eu dormi 30 minutos. No outro dia, eu saí de novo. No mesmo dia, eu saí de novo. Aí, nesse mesmo dia, eu cheguei em casa às 6 horas da manhã também. Pra domingo. Nossa. E aí, olha só, eu fazia isso tudo, mas todos os dias eu estava no culto. Independente do que eu fazia, eu estava no culto. Eu podia dormir 2 horas, eu estava no culto. Sim. Independente, sempre estava no culto. E aí eu cheguei tarde assim, e eu estava tão incomodada, eu comecei a passar muito mal. Porque eu comecei a passar muito mal, fui parar no hospital. Eu falei, cara, não é isso pra mim. Deus não me criou pra isso. Eu falei, cara, o que eu tô arrumando? Olha onde eu vim parar. O que eu tô fazendo aqui? Eu fui parar no hospital porque eu tava com uma dor de cabeça insuportável. Sim. E não passava, eu tive que tomar remédio na veia, tive que fazer teste de Covid. E fiquei mal de cama, muito ruim. Eu falei, cara... E ali o Espírito Santo E ali já começou a me incomodar. Falou, olha só, eu não te criei pra isso. Eu não te coloquei no mundo pra você ser isso. Nunca. Na sua vida. Eu te dei um propósito e você não vai fugir dele. Volta. Nossa, que legal. E foi assim que aconteceu. Eu
acordei e falei, esse é o meu momento. É agora, não vou perder tempo. Que legal. Você acha assim que os jovens, de uma maneira geral, não estou falando agora do jovem cristão, estou falando da sociedade. Você acha que os jovens, né, são bem vulneráveis às influências? Você acha que o público jovem, vamos dizer assim, não estou dizendo o mundo, né? Estou dizendo o mal. Sim. O mal, né? Que o mal, ele existe, ele está aí. O mal, ao meu ver, a maior definição do mal é a falta de Deus. Quando se há falta de Deus dentro do ser humano, da personalidade humana, o mal vai entrar. Ou você só tem duas opções, ou Deus ou o mal. Então hoje você acha assim que o mundo, ele vamos dizer, objetivamente, ou assim, bem num aspecto, indo no ponto certo da questão, você acha que tem realmente uma influência do mundo totalmente voltada para que se faça coisas ruins com si próprio? Ou você acha que não, que é uma questão de idade só? Ou como é que é isso? Eu acho que não é questão de idade. Porque eu conheço gente que, tipo assim, bem mais velha, que vive uma vida totalmente, tipo assim, que pesa bem mais na idade do que a minha, que tem uns 16 anos, que tudo é mais tranquilo. Mas eu acho o seguinte, é questão de você ter maturidade de princípios. Igual, eu tive princípios. Meus pais me ensinaram o que é certo e o que é errado, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Eu podia ter me acabado muito mal, mas eu não me acabei porque os meus pais me ensinaram. Entendi. Mas alguns jovens não têm dentro de casa essa figura. Então, entendeu? aí eles se tornam vulneráveis? Sim, se tornam totalmente vulneráveis, porque eles não têm maturidade suficiente. Então, é legal, vamos todo mundo pular na ponte. Todo mundo vai pular na ponte. Ninguém sabe de nada, ninguém entende nada. E aí, quando esses jovens são assim, vulneráveis, qual é o papel da igreja? Porque se não tem a família... Aí, no caso, a gente precisa influenciar. Aí tu fala do discipulado. Sim. Isso aí que eu quero entrar, que eu falei que daqui a pouco eu ia falar com você sobre devocional e discipulado. Você acha que é importante jovens entender que tem outros jovens na igreja que estão mais vulneráveis por uma questão de família e tal, e precisa ser abraçado? E a igreja muitas vezes fecha os olhos para isso? Sim, precisa. Igual eu tava vendo hoje, nós somos uma igreja em comunidade, né? E às vezes a gente acerta e às vezes a gente magoa e a gente é curado lá dentro mesmo. Então, a gente precisa reconhecer essas pessoas, a gente precisa entender elas. Como eu passei por isso, eu consigo entender muita gente. Consigo entender muitas coisas. Então, por isso que eu acho que isso me ajudou muito. Porque hoje eu sei o que a pessoa passou. Entendi. Então eu não vou ter julgamento, eu não vou ter um olhar pra você, nossa, você fez isso e aquilo. Não. Porque eu entendo completamente a pessoa. Então, a gente, como cristão, a gente tem que olhar isso e perceber. E agora eu falo, a comunhão principal, a gente tendo uma comunhão, a gente podendo conversar. Graças a Deus, Deus é muito generoso comigo, que eu tenho o pastor Wanda e a pastora Cecília do meu lado, que são mentores na minha vida. Amo. E eles me os ensinam dois. muito. Então, sim, a gente precisa enxergar essas pessoas e correr atrás dela quanto antes, porque se você não correr, outro corre. É verdade, Outro isso corre. aí, né? Então, a gente precisa, vamos fazer alguma coisa. Faz um devocional, gente. Hoje em dia tem tantas ferramentas que tem devocional pronto. Sabe o que eu acho muito assim, você tá falando da igreja, que é um ponto, eu sou pastora, gente, então a gente tá assim, a gente lava a roupa suja em casa, né? Eu não vou falar a gente não tá aqui, a intenção do canal não é de falar de outras religiões, porque lá eles têm as verdades, a fé deles, e não cabe a nós aqui ficar batendo. Então a gente conversa aqui, o canal é Conversando com Deus, salva os podcasts, que a gente fala na nossa verdade de salvação e tudo. A igreja ainda precisa melhorar muito, porque a igreja é preconceituosa. Por exemplo, se uma pessoa, igual você disse, né, a gente sabe que tem um jovem na igreja que ele tá vacilando, né? Que ele tá indo muito, saindo à noite, madrugada, estando em lugares que ele fica vulnerável, porque esses locais não é o local por si, mas é por ser lugares onde deixa o jovem vulnerável, qualquer pessoa, né? Vulnerável, e ali ele se coloca em perigo, como você falou, não quero isso pra minha vida. Só que a igreja, quando vê que um jovem que é daquela igreja, daquela comunidade, daquela célula, né? O que faz? Às vezes, aquele que precisa mais ser abraçado, ele vamos dizer, rejeitado. Porque há um preconceito, e isso aí, hoje a gente está botando aqui em questão igreja,
alerta. Essas pessoas são justamente aquelas que precisam ser abraçadas, de verdade, né? Deus é o Deus impossível. Se fez com um, vai fazer com ele também. Independente, a gente tem que tratar as pessoas do mesmo jeito. Não é porque ela é vulnerável no mundo que a gente não vai tratar ela bem. É óbvio, a gente tem que estar perto. Por mais que seja difícil, por mais que a pessoa não queira, a gente tem que estar lá. Porque quando acontece alguma coisa, onde que essa primeira pessoa corre? Entende? E a gente, como igreja, a gente precisa estar de braços abertos para receber. A gente precisa. Não é julgando. As coisas não funcionam assim. A gente vai ficar julgando. Porque eu entendo muito isso porque eu passei por isso. Entendi. Entendeu? Então hoje eu não julgo ninguém. E Jesus, né? Jesus que é o maior exemplo, gente. Você não percebe em nenhum momento da Bíblia quando um pecador chegava, a mulher que foi pega no ato de adultério, que todo mundo queria apedrejá-la, tá? É a questão da lei e tal. Mas quando ficou só ele e ela, né? Que ele poderia falar assim, né? Pegar ali, não. O que ele fala assim? Eu também não te condeno ou não te julgo. Sim. Entendeu, igreja? Eu também não te condeno, eu não te julgo. Até aqui você fez, beleza. Era isso que Jesus estava dizendo. Vai e não peques mais. Né? Então, com amor. Porque se não for por amor, não vai ser por imposição, não vai ser pela rejeição. Então, igreja, não adianta, né? Um jovem pisou na bola. Hoje a gente está falando bastante sobre o jovem, porque o jovem é muito tentado, o mundo tem uma porta aberta imensa para o jovem. Não vai ser dizendo assim, olha, não fica perto dele. Porque você não vai ser influenciado. Não vai ser assim. Jesus, ele estava perto das pessoas que mais precisavam, que estavam mais vulneráveis e que a igreja é para quem precisa de amor, é para quem... Ele disse, eu não vim para os bons, eu vim tornar, né, os que são maus bons. Sabe que eu vi uma vez no livro, ele falou assim, olha só, se você não ama servir, você não ama Deus. Exatamente. Porque Deus é isso. Então, se você não ama servir aquela pessoa que, mais por isso que ela seja vulnerável, você não ama Deus. Olha só, eu acho isso lindo porque tem uma passagem na Bíblia que Jesus pergunta para Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? Sim. Aí Pedro, amo o Senhor. Aí ele falava assim, apacenta minhas ovelhas. Apacentar o quê? Cuidar. Aí a segunda vez, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Aí ele apacenta minhas ovelhas. A terceira vez, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tipo assim, eu tô falando que eu te amo. E Jesus falou, apacenta minhas ovelhas. Tem gente que ama Jesus, mas não apacenta. Sim. E apacentar é cuidar, é tratar. Jesus é isso. Exatamente. Jesus é isso. Então, eu fiquei, cara, quando eu li isso, eu falei, isso é muito verdade. Se eu não amo servir, eu não amo Deus. Porque isso é o principal de Jesus. Ele ama servir. Ele ama estar perto da gente. Então, tipo assim, eu acho que esse julgamento não leva a lugar nenhum. Só vai perder gente. Essa pessoa só vai ficar mais revoltada com a igreja, que é o pior. Eu acho que você tem que trazer pra perto, cuidar, por mais que seja difícil. Ora. Oração. Eu oro. Fala do seu devocional, que envolve oração. Como é que você está fazendo essa questão devocional? Muitos jovens não acham isso importante. Vamos lá. Gente, olha só, eu vou dar uma indicação. A Débora Francis tem um post lá de como fazer um devocional, que explica tudo, o passo a passo de um devocional. Mas eu vou falar o que eu faço no meu devocional. Sim. Eu tava lendo, né? Eu parei de ler, mas eu lia o livro. Eu começava primeiro com louvor, depois eu vou ler o meu livro, e depois eu reflito isso. Depois eu começo a declarar palavras, depois eu começo a oração. Eu começo a leitura da Bíblia mesmo, e depois eu começo a minha oração e finalizo. Esse é o meu devocional. O livro é sempre um estudo que você está fazendo sobre um determinado assunto. Sim, determinado assunto. Sim. Mas nem tudo, nem às vezes é relacionado ao meu devocional, mas eu leio um pouco, aí depois eu vou refletindo e tal. E eu tenho um planner, eu me planejo todinha, porque, sei lá, eu gosto dessas coisas, eu sou chatinha assim com essas coisas. Então eu tenho um planner lá dentro, no meu quarto, que tem, olha, oração 1, oração 2, oração 3, devocional 1, devocional 2, devocional 3. Que legal! Tudo, eu tenho tudo lá, toda vez que eu faço, eu dou uma Então marcada. não é uma coisa assim, o que eu vou fazer hoje? Não, você já tenho preparado. Que legal, gente. E, cara, isso é maravilhoso. Tem isso uma é maravilhoso. Bíblia
que tem vários devocionais. Você tem isso no seu Instagram? Você coloca lá como você faz? Não, como é que você... eu nunca nem falei sobre isso ainda. É legal, né, gente? Vocês querem isso aí no Instagram, gente, né? Não é legal? Eu ainda nem falei sobre isso ainda no meu Instagram. É porque eu ainda tô um pouquinho tímida. Não, mas tem que passar. Ó, Beda, que é um cristão, para alguns católicos é um santo, né? Mas ele falava coisas maravilhosas. É um cristão, Beda. E ele fala assim, 3 coisas para o sucesso. 3 coisas importantes, né? Para o sucesso. É ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina e nunca dizer o que não se sabe, deixar de perguntar. Então eu tô aqui hoje, né, na terceira aqui, tópico de Beda, que é me ensina aí, porque eu não faço assim, eu faço muito assim, vamos dizer, o espontâneo, né? Hoje o que eu vou fazer? Peraí. Você não, você faz um planejamento. E hoje eu tô aprendendo com Clarinha Silva, eu pastora com 40 e esquece o resto. Tô aprendendo hoje com Clarinha Silva com 16 anos que o devocional você faz planejado, então você planeja o devocional da semana. Sim, que bacana, vou fazer isso a partir de hoje, aprendi, olha... Eu tenho o devocional da minha semana inteira, entendeu? Aí todos os dias eu faço, depende do horário que eu faço. Né? E isso também prende, né? Porque você, tipo assim, à medida que você faz um planejamento do devocional, você cria um compromisso com o devocional. Compromisso. Gente, teve um dia que eu não fiz a minha oração. Eu fiquei no outro dia e falei, cara, o que eu fiz? Eu fiquei tão chateada, eu falei, Débora, eu não fiz a minha oração. Como é que eu consegui dormir sem a minha oração? É tipo assim, não tomei banho. Já fica uma coisa tão... Aí meu plano errou todinho, eu tive que voltar tudo de novo. Eu falei, cara, que raiva. Porque quando você tem um plano, você fica lá assim, eu tenho que terminar isso, ele vai ficar certinho, vai ficar desse jeito. Aí quando dá alguma coisa dizendo, eu fico tão nervosa, eu falo, cara, que raiva. Então é muito bom fazer o planner, porque isso te motiva, entendeu? Que legal, gente, eu gosto de fazer legal. O planner, é muito maneiro. E aí vira um ponto, vamos dizer, de primazia do seu dia. Você faz de manhã, tem um horário? Não tem horário. Não, isso aí você deixa livre. Tipo assim, tem vezes que meu devoção não demora muito. Eu gosto de começar mais de noite. À noite. Quando eu tô... Porque jovem é mais, né, da noite, né? Eu tomei meu banho, tô lá no meu quarto, eu deito na minha cama e começo a orar, e começo a fazer tudo que eu tenho que fazer. Eu começo a ler e tal. Então eu gosto muito da noite. Eu nunca faço de manhã porque eu sempre tô dormindo. Entendeu? Porque eu fico tão... Fico até tarde agora que eu nem coisa. Então, assim, é bom a pessoa fazer naquele horário que ela sabe que mais assim, vai dar pra eu cumprir e lembrar. Sim. Né? Então, por exemplo, se eu não acordo cedo todo dia, não adianta eu fazer uma coisa que eu faço hoje, amanhã eu não vou fazer. Então, você prefere fazer naquele horário que você sabe que você vai ter o tempo. É como se fosse um encontro marcado com Deus naquele momento, Deus né? sabe que todo esse horário eu tô lá nesse mesmo horário. Que legal. Então eu sempre tô lá nesse horário. Eu gosto de fazer de noite. Aí sempre quando eu faço, eu termino às vezes tipo 1h da manhã. Essa que eu faço, eu vou lá pro quarto da Débora. Então eu não aguento. Eu vou lá pro quarto da Débora. Débora, não sei dar. Eu gosto do quarto do meu filho Isaac também, porque aí eu tranco, porque ele tá na escola de sargentos, então ele tá no internato, né? Então ele fica fora, então aquele ali é meu lugarzinho que eu tranco a porta e ninguém vai me incomodar e faço ali. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha bacana para um jovem desenvolver como hábito para uma vida física, social e espiritual saudável, além da sua vida espiritual, que você já está falando que faz aquele planejamento, eu sei que você ama academia. Gente, amar uma palavra forte. Não, você não ama, ou você faz porque é um hábito saudável. É um hábito saudável. Que legal, gente. Então nem sempre a gente eu detesto academia. Eu já tô com uma dor no corpo aqui que eu vou te falar, irmã. Mas se é importante, você faz? Porque eu te sigo, eu vejo que também é algo assim que faz parte da sua rotina. Tipo assim, eu não vou todos os dias, mas eu tenho um encontro marcado com o Harry, que é o nosso personal, toda segunda e sexta. Então, segunda e sexta eu sempre tô na academia. Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu vejo jovens muito sedentários hoje em dia, por questões da internet, computador e não fazem nada. Eu sempre me alimentei bem. Eu não gosto de comer muita besteira, eu sempre gosto de comer comida. E um dia eu fui pro cardiologista. Então são hábitos também, né? Então você faz atividade física e cuida da alimentação? Sim. Aí eu fui no dermatologista. Gente, cardiologista. Cardiologista? E aí eu fui fazer um exame. Ele falou, cara, seu exame tá legal, mas você viu o seu colesterol?
Eu falei, não, eu nem reparei. Ele falou, porque tá 180. Eu falei, tá de sacanagem, doutor. Não tem cabimento. Isso é um alimento bem com besteira e tal. Ele falou, tudo bem, mas você não faz nenhuma atividade física. E aí ele falou assim, olha, você tá com uma pré-diabetes. Se você continuar assim, você vai ter que começar a tomar remédio. Ele falou, ó, eu te dou 1 mês pra você começar a fazer atividade física. Eu não pensei nem 1000 vezes. Eu falei, tá louco, vou ficar tomando remédio. Isso não é pra mim. Colesterol alto. Glicose. Não, horrível. E minha família tem essa tendência. Eu falei, não, vou correr atrás. Gente, eu juro pra você, eu tava na academia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Todos os dias na academia. Eu cheguei a emagrecer horrores. Eu, tipo assim, eu acho que eu emagreci uns 6 quilos em 1 mês. Nossa, muito. De tanto que eu tava indo malhar. Então, é muito necessário. A gente precisa ir correr atrás de alguma coisa. Vai lá na tua igreja. Pega as cadeiras, tira tudo do lugar, depois bota boa! Ô, jovens, pastora Porque... Silvana aqui, olha, ouça esse conselho de Clarinha Silva, porque ele é maravilhoso. Vamos cuidar da igreja. Isso, levanta a cadeira, tira a cadeira. Gente, porque... Dá pra trabalhar bíceps. Não, mas eu sempre eu me alimento bem. Não gosto de comer. Eu só como besteira no final de semana. Não sou gosto de comer besteira todos os dias, não. Eu me alimento, graças a Deus. Mas é porque eu sempre, desde pequenininha, eu comia bem. E eu como bem, gente. Eu como muito. Eu como muito. Eu sou exagerada, eu como muito. Falar nisso, eu vi uma postagem, né, de um frango ontem que não deu muito certo lá na sua casa. Não, é que, tipo assim, a gente seguiu todo o programa, a gente só errou na panela. A panela não era da casa. Mas eu vi que você estava muito desesperada com a situação do frango. E no final tava bom, né? Pelo menos a aparência. Ficou bom. Por isso que Deus falou para Samuel que o homem vê a aparência, mas Deus sonda o coração. Foi tipo isso a comida de ontem, né? Quem olhava... Sinceramente, não dava vontade de comer. Aquilo ia ficar cheio de... Como é que fala? De gordura. Eu falei, meu gordura, Deus, né? não sei não. Não, mas aí depois ele... Física? Então, físico, espiritual, social. E o social também. O social que eu posso falar é o seguinte, discipulado. Eu li no livro também, Enraizados, que eles falam, a gente nunca aguenta sozinho. A gente precisa ter pessoas para compartilhar, mas pessoas que tenham caráter moldado por Deus. Então, a gente precisa procurar pessoas que sejam referência nas nossas vidas. Como eu tenho meu pai, a minha mãe, a Débora. E você, vou dar um exemplo, seu líder. Você tem que procurar discutir assuntos com ele, coisas que estejam te incomodando, para você escutar uma voz também. Seu pai e sua mãe hoje não são os seus pastores. Eu conheço o seu pastor Sim, Jonathan. Fala nisso. Jonathan, Luan, né? Beijo, tiveram um bebezinho. Beijo, minha pastora, beijo. É Luna, né? Luna, linda. Que é um amor. E assim... Ele também foi um influenciador, porque assim, depois que você se envolveu muito com a Quadrangular Américas, né, que é a sua igreja, também teve muita influência, né, isso aí. Gente, fala pra gente. Eu sou suspeita pra falar do Jonathan, que eu amo muito aquele cara. Um jovem tem que ter um relacionamento com seu pastor, sim, tem que ter essa identificação. Porque eu vou falar, o Jonathan, eu falo que ele é meu irmão. Ele não é meu pastor, ele é meu irmão. Ele é uma pessoa que me entende completamente. Isso é importante pro jovem, né? Porque às vezes tem assim, você tem um líder, um pastor que ele ser um pastor jovem também é legal, entendeu? Ele entende a minha linguagem, ele fala, Clarinha, isso vai dar certo, calma, relaxa. Tudo passa, não fica afobada. As coisas não são assim, calma. Então, eu converso muito com ele, ele é o meu grande amigo. Eu sempre falo, nossa, eu não tô com uma ideia e tal, pá. Vamos fazer, mas vamos com calma. Então, ele me ajuda muito. Agora, espiritual saudável? Tu falou espiritual, falou saudável, agora eu quero falar do social. Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente precisa estar com pessoas como você falou, né? Débora Francis, que é muito sua amiga, conheço, maravilhosa. Seu pastor Jonathan, sua família. Socialmente, porque tem gente que acha que para ele ter um relacionamento com Deus, ele também tem que virar as costas para os amigos que não são evangélicos. Tipo, nada a ver. Porque gente, senão você não traz eles... Os meus amigos não são totalmente evangélicos. Isso aí, gente. Os meus amigos, a maioria deles são tudo do mundo. Só que eu sei separar as coisas muito bem. Eu falo, olha,
até nesse lugar eu vou, até nesse lugar eu não vou. Sim. Entendeu? Mas eu tenho uma comunhão com eles, eu saio com eles, Até converso. porque como vamos evangelizar e Sim, influenciar lá naquele lugar que a gente precisa influenciar. Sim, eu sempre converso com meus né? amigos. E os meus amigos, eles me veem como porto seguro, porque eles sempre correm pra mim. Entendeu, jovem? Porque se você também... Tem gente que pensa assim, né? Ah, para eu ter ser um influenciador, para eu ter esse relacionamento com Deus, para eu conseguir ter uma vida com devocional tal, eu tenho que sair totalmente do mundo assim, gente. A gente não é desse mundo, mas a gente está nele. Agora, eu teve um tempo que eu parei, eu falei, olha, eu tô fraca e eu posso voltar. Então, eu fui me moldando. Sim. Entendeu? Eu fiquei um tempinho fora até eu me moldar. Você precisa estar forte para que você possa puxar para cá e não lá te puxar. Então, isso é um ponto que a gente tem que ter atenção, porque pode ser um ponto de perigo. Sim, você pode ser. Você, igual eu falei, jovem dá para ser levado fácil. Entendeu? Principalmente pelo mundo. Então, eu fiquei um tempo assim, sem sair com ninguém, sem conversar com ninguém. Porque Deus se tava fortalecendo eu tava enraizando. Entendi. Eu tava criando uma raiz com Deus. Então, eu fiquei um tempo sem falar com ninguém. Depois, eu voltei assim. E os meus amigos super me compreendem. Graças a Deus, eles são muito tranquilos. E eu gosto de sair com eles. Tipo, quando eu saía, eu não saía... eu vou pra festa, oba, uhul. A gente saía mesmo pela diversão. Por estar em comunhão, porque eu preservo muito a comunhão, eu amo a comunhão. Então, eu e os meus amigos saía pra conversar. Então, hoje eles falam, Clara, vamos no restaurante conversar? Eu super vou, entendeu? Então, mas quando é um lugar que você acha assim, não é não bacana me convém, pra eu mim. Não vou. É porque Paulo fala isso, né? Sobre isso. Todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. É onde as pessoas às vezes se perdem, porque elas podem ir, podem estar com outras pessoas, mas de dizer o não, né? Dizer o sim e dizer o não, né? Vamos lá, agora eu queria ver com você se tivesse uma figura da Bíblia que você diria hoje que seria a sua maior inspiração, seu maior influenciador, um personagem bíblico, uma figura bíblica que você diria assim, esse aqui eu acho que seria bacana, que foi no tempo dele. Hoje eu diria assim, ele era o cara da sua geração. Cara, eu não tem como eu falar porque é de momentos. Tipo assim, às vezes eu acho que eu pareço um pouco com Pedro, às vezes eu acho que eu pareço com Timóteo. É mesmo? Sim. Timóteo, quase ninguém fala sobre Timóteo. Por quê? Aí eu quero saber por quê. A história de Timóteo é incrível, sabe? Quem me falou dessa história foi a Débora. Timóteo, ele era um grande influenciador. Ele foi um grande influenciador na Bíblia. As pessoas vinham ver ele como uma figura que levava a Cristo. Então, eu tenho um pouquinho do Timóteo, tenho um pouquinho do Pedro também, que o Pedro também, ele era bem arretado. Era assim. E eu sou um pouquinho arretada. Levava uns puxões de orelhas de Jesus, entendeu? Mas então, tipo assim, depende do momento, entendeu? Às vezes eu tô parecendo com Pedro, às vezes eu tô parecendo com Timóteo, às vezes eu tô parecendo com Paulo, depende do momento. Sim, mas você julga essas figuras bíblicas bem bacana pra se começar a estudar, vamos lá, assim. Eu amo a história de Davi. Davi? Eu amo a história de Davi. Porque Davi começou muito jovem, né? Adolescente ainda. E teve que ter uma cabeça muito no lugar. O Timóteo que é legal que ele começou bem novinho também. Bem novinho mesmo. Então, ele foi se moldando aos poucos. Então, é bem legal também. Mas ninguém nunca fala dele, Timóteo, ele tá bem agora na Nova Aliança, né? E Davi é um exemplo forte da Velha Aliança, que é o Velho Testamento, eu gosto muito né? de Davi. Eu acho a história de Davi incrível. Porque ele não se deslumbrou, né? Ele sabia que tinha um chamado, soube esperar, né? Teve um momento que pisou na bola, que aí é onde que a igreja peca, porque a pessoa, todo mundo acha que a pessoa tem que ser perfeita e não é, né? E Deus o perdoou, porque ele se mostrou arrependido. E Timóteo a gente pode trazer muito para a vivência cristã de hoje, porque vem falando muito sobre o proceder diante de Deus e da sociedade. Então, é bem bacana. Agora, vamos lá. Você, como FIPAS, porque na Igreja do Evangelho Quadrangular eu sei que tem
o FIPAS. O que é o FIPAS? Fala pro pessoal aí. FIPAS, o que significa essa... São os filhos de pastores. Ah, filho de pastores, então FIPAS. FIPAS. E qual o seu papel que você agora exerce um trabalho com FIPAS? Eu sou coordenadora. Que legal! Eu sou coordenadora da minha região. Tipo, na verdade, os FIPAS, a gente ainda tá tentando, entendeu? Eu não posso Você falar. acha que é um grupo... Porque todo mundo poderia pensar, a coordenar FIPAS é fácil. Não. Tudo filho de pastor. Você acha que é o contrário, que é difícil, é um desafio? É um desafio. Por quê? Eu fiquei com muito medo. É mesmo? Muito medo. Por quê? Você ficou com medo de encontrar muitas clarinhas? Tô brincando, Não, gente. mentira. Se contar essa clarinha, tudo é até mais fácil. É mais fácil? Então tá. Sei lá, é complicado. É? Eu acho que Você acha que os filhos de pastores sofrem muita pressão? falar no meu caso, eu sempre falei isso. Eu nunca senti nenhuma pressão dos meus pais. Não, mas não tô falando dos pais. Porque, assim, por exemplo, meu pai era igual, bem parecido na minha Mas você época tá de falando adolescência fora? da igreja. A cobrança de achar, por exemplo, o pessoal acha que o filho de pastor é um pastor. Então, mas olha só, presta atenção. E aí você não pode, gente, fazer nada. Não, mas olha só. Nada que acaba sendo assim, eu vou falar o que aconteceu julgado. comigo. Vamos lá. Eu só percebi isso depois de muito tempo. Os meus pais nunca me cobraram nada, nunca falaram, Clarinha, você tem que ser isso, isso e aquilo. Nunca. E só a opinião deles bastava. E a de Deus. Não é ninguém. Então, o que eu tive conflito foi com o povo de fora. Então, machucou muito. Não vou dizer que não machucou. Mas eu entendi. E você acha que esse trabalho aí você vai desenvolver de ajudar o FIPA e se Sim, encontrar claro. nessa coisa do Porque ministério do pai, eu da entendi, mãe? Eu falei assim, olha só, quem tem que me cobrar hoje são os meus pais, eles não me cobram. Quem tem que cobrar é Deus, e Deus nunca me cobrou. Então eu entendi que eu não tinha que me importar com as vozes lá fora. Eu falava, eu tinha tanto... Olha pra você ver, eu era tão machucada que eu falava, eu não vou ser pastora porque eu não quero que meus filhos passem o que eu passei. Eu tinha uma revolta, assim, que eu era revoltada, vou te falar. Aí eu falei, cara, não é assim que as coisas funcionam. E o Livros Enraizados me fez eu despertar muito isso. Que ele fala sobre muitas questões da vida, então ele falou sobre essa questão. Então eu entendi isso, sabe? Que quem tinha que me cobrar era Deus e meus pais. E eles não me cobraram. E vou falar uma coisa, meu pai nunca me cobrou nada. Isso partiu de mim. Entendeu? Partiu de mim de eu voltar pra igreja, partiu de mim de eu ter feito qualquer coisa, foi minha vontade. Você acha que o seu testemunho dentro desse grupo de FIPAs vai ser importante? Acho que sim, eu espero que seja. Porque você vai ser uma influenciadora, né? Sim. Você é uma influenciadora. Sim, acho que sim. Porque eu acho que o que é legal, o filho de pastor conhece a linguagem. Porque é trocar entre os seus pares, assim. né? Porque só quem é filho de pastor sabe. Eu sou pastora, mas eu fui filha de pastora. Eu tenho uma E irmã... outra coisa, gente, tem que pensar o seguinte, tem que pensar o que Deus pensa de você. Isso. Não é Eu das tenho uma pessoas. irmã pastora, mas eu tenho um irmão que não é pastor. Que faz outra coisa com excelência, entendeu? Inclusive, eu devo essa plaquinha aqui a Deus em primeiro lugar. E o meu maior mentor foi meu irmão, que não é um pastor, mas que acredita muito no meu chamado, entendeu? E tá ali, quero mandar um beijo para ele, Luciano Fernandes, amo você. Então, quer dizer, ele não julga, por enquanto, até esse momento, que seja um chamado pastoral, mas ele sabe qual é o papel dele no reino hoje. Sim, que nem sempre é ser um pastor. Você tem que ser filho de Deus. Você pode estar em tantas coisas, gente. A igreja tem tanta coisa. Pode ser diácono, você pode ser... Você pode ser um excelente filho de pastor exercendo na medicina, como eu sei que Clarinha tem um sonho. Mas a Clarinha já perdeu esse sonho. Perdeu? Eu vou contar isso aqui em primeira mão. Me fala. Então, eu orei muito a Deus. A neurologista, cardiologista já foi? Eu tenho orado muito a Deus. Eu tava em um momento bem pesado, assim. Temos pergunta na tela, daqui a pouco bota. Fala sobre isso primeiro. Eu tava muito... Eu tava desnorteada. Tipo, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tava pensando. Eu comecei a orar a Deus. E Deus começou a me mostrar que não era isso que Ele queria. Eu acho lindo, é uma profissão maravilhosa, mas não é o meu chamado. Infelizmente, não é aquilo que Deus quer. E eu tô ligada pelo reino, então eu vou seguir sempre pelo reino. Igual você falou. Que legal. Se você for escolher uma coisa, Deus é Deus. Então,
Não é, eu não tô triste porque Deus me moldou, não tô triste por isso. E hoje eu entendo que o que eu quero fazer é publicidade. Nossa, que legal. Que eu tô doida pra fazer publicidade, porque Deus me mostrou que aquilo era o meu lugar e era o que ia me ajudar. Não quer dizer que eu não poderia ser médica, que eu não poderia ajudar, mas eu pensei, cara, eu vou ficar 10 anos da minha vida estudando e 10 anos eu vou ter que ficar longe do ministério e eu não quero isso. Por conta do ministério. Sim, o chamado sempre grita, né? Porque eu pensei assim, eu tenho que começar a estudar já pro Enem, começar a estudar muito, eu não vou poder, eu vou ter que ceder muitas coisas e eu não quero isso. Eu falei, eu vou voltar pro reino, é o meu reino, não tem dessa. Eu vou fazer a vontade de Deus. Porque eu falo, eu confio nele, eu sei que o que é bom pra mim, ele sabe. Então a minha fé é sempre nele. Então, eu não me importo muito, não. E aí Deus me incomodou, falou, olha, Clara, não é isso que eu quero pra você, você vai influenciar mais nesse canto, então você vai pra isso. Então, hoje, é isso que eu vou fazer. Você tá focada nisso. Porque também é uma faculdade de 4 anos e é ligada à igreja também, entendeu? Porque eu vou poder ajudar com marketing, muita coisa, então vai ajudar muito o ministério. Então vai ser uma coisa que eu vou poder ajudar, entendeu? Que vai conciliar vida profissional e reino de Deus. Então eu pensei em muitas coisas, gente. Medicina tem que exigir 100% e eu preciso dos meus 100% na igreja também. Então não vai ter como eu dar um pouquinho para um pro outro, ou é um ou é outro. Então por isso que eu não quis mais fazer medicina. Que bacana, que legal. E Deus, assim, ele às vezes, a Bíblia em Provérbios diz que muitos são os planos do coração do homem, mas são os propósitos de Deus e os desígnios deles que permanecerão. Que legal. Nota 10 para Clarinha. Vamos lá. Você acha que os jovens são vulneráveis a mais influências? A gente falou isso, não falou? Falou. Falamos que são, né? Depende do seu... das raízes, né? Também. Depende dos princípios, porque o jovem é muito imaturo. Então, é assim. Vai muito na onda. Então, vamos lá, Clarinha. Deixa eu perguntar para você. Tem uma coisa que eu tive uma conversa com uma jovem essa semana, tipo um gabinete, né? Mas foi até aqui em casa, não foi nem uma coisa engessada assim na igreja, porque, graças a Deus, eu não tenho problema com isso. Se a pessoa falar assim, posso ir na sua casa agora? Pode, vem. E assim, eu tava explicando para ela, e eu queria ver se você tem o mesmo entendimento que eu sobre isso. Tem a ver com o mundo, com a Bíblia, com o reino, com o chamado, com tudo. Eu estava explicando isso para ela numa fala do pastor Rodrigo Silva, que é um influenciador para minha vida, gosto muito dele, que fala o seguinte, que ele fala que a gente tem que compreender muito a palavra de Deus. E as pessoas têm uma visão muito equivocada de Deus, como se Deus fosse um Deus muito limitador. Sim. Então, aqui vou até fazer uma pergunta que eu vi ele fazendo. Você sabe qual é a palavra que mais é citada na Bíblia? Seja sincera. Sabe qual é a palavra? Nunca recebi uma pergunta dessa. Você sabe qual é a palavra? Não. Essa. Acertou. A palavra que mais existe na Bíblia é não. E aí, a gente pode pensar assim, poxa, então o não limita a gente. Então o evangelho é ser limitado, o evangelho... E aí, ele teve uma explicação que eu achei surreal, eu acho assim, você como influenciadora, por que tem muito não na Bíblia? Porque o não liberta. O sim aprisiona. Sim. E eu fiquei assim, caramba, como ele vai explicar isso? Olha a galera aqui do Conversando com Deus. Quando Deus fez os mandamentos lá, na verdade as pessoas acham que é pesado. E por que Deus diz muito não? Porque o não liberta, gente. O não, ele não é te privar. O não é te liberar. O sim é que te aprisiona. Então vamos lá. Quando eu falo para você, Clarinha, vou dar um exemplo aqui, né? Que eu vi um exemplo bem parecido. Olha, hoje é meu aniversário. Não me dê um celular. Qualquer coisa você pode me dar, não um celular. Olha só, eu abro um leque de opções. A única coisa que eu disse, não
para um celular. Então você pode me dar o quê? Uma caneca, um óculos, um perfume. Então o não é super libertador. Eu só não quero isso. Sim. Eu tenho o restante. Agora se eu falo assim, ó, o que eu quero, sim, isso aqui, ó, eu quero isso. Você está preso a isso aqui. Então é por isso que na Bíblia tem muito não, e às vezes as pessoas pensam assim, poxa, tudo é não, faça isso. Não, porque o não te limita. Isso aqui, poxa, Deus deu um jardim inteiro para o homem e falou assim, esse aqui não toque. Aí o homem fez o quê? Tocou. Preferiu. Parece que o não é o sim. Exatamente, mas é isso que o povo tem que botar. E as pessoas acham assim, a Bíblia é muito chata, jovem, tudo é não, não, não. Gente, o não é libertador. O sim é que te aprisiona. Você já viu, você vai fazer marketing, né? Agora, então vou entrar na tua área. As propagandas, refrigerante, né? Você Eles tá muito a favor de beba, ou fala assim, não faça isso, não faça aquilo. Não, ele faz assim, ó, ele faz uma afirmação, porque a afirmação aprisiona. Sim. E a pessoa fala, eu vou comprar. Entendeu? Então aquilo ali te aprisionou, faça isso. Então ele não fala, né? Por quê? Quando eu falo isso, é só isso. Então Deus, na sua misericórdia infinita, colocou vários nãos lá para nos libertar. Por isso que o evangelho é liberdade e as pessoas não entendem. Sim. Porque a nossa sociedade liga o não a tipo prisão. Por que tem muita gente que realmente está lá na prisão? Porque não consegue lidar com a negação. Não faça isso, não. Aí o que acontece? Perde a vida toda por algo que era só aquilo. Não faça isso. Então hoje a gente tem que se ligar que a Bíblia é incrível. É somente falta de interpretação e de conhecer. Cara, quando eu ouvi isso, eu falei assim, gente... Que maravilha! Se as pessoas soubessem como o mal, Satanás, usa o sim para aprisionar as pessoas e Deus com o não para libertar, seria muito mais fácil servir a Deus. Não é verdade? Verdade. E as pessoas não têm esse entendimento. Aí eles lidam totalmente equivocado, achando que a Bíblia é negacionista, que a Bíblia é imposição por causa do não, quando na verdade a imposição, de fato, ela é o sim. Sim. É muito louco, né? Isso aí rende um podcast inteiro para falar sobre isso. E eu estava falando isso com essa jovem. Então ela teve assim abriu a visão dela para ver que realmente aquilo ali que ela estava com tantas dúvidas, né? E que na verdade o mundo te dá um sim mentiroso. Realmente. Não é? Você já viveu isso? Achar que o mundo era assim mais positivo e... Sabe que não? Não. Porque é libertador. Eu não sei. Como que eu posso dizer? É porque eu vi aquilo e eu ficava meio que tipo... As pessoas vão ver isso pra sempre. Isso não tem cabimento. Não leva a lugar nenhum. E eu ficava vendo assim... Meus amigos, todo mundo muito louco. Eu falei, é isso? Acabou? Não tem mais nada? Então eu sempre entendia que não era só isso. Então, tipo assim, que tinha Deus. Entendeu? Que a vida com Deus era bem melhor. Entendeu? Porque, igual eu falo, aquilo é um momento. Aquelas são experiências que são limitadas. Agora eu vou falar, o que cobra é o depois. Entendeu? Eu sempre falo com meus amigos, tá, vai nessa aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai, só vai. Uma hora você cai que tu nem vê. E aí eu falo, eles vivem de momentos. Momentos é bom, dá e passa. E depois, dentro de casa. É igual eu fazia, eu ia pras festas, eu chegava em casa, é isso? Acabou? Não tem mais nada? Então eu sempre entendi muito isso, porque eu tinha meio que essa... Sei lá, como eu posso dizer... Meio que meu pai me ensinou isso, né? Então... E por eu, tipo assim, Deus de Nova ter crescido na igreja, então... Foi uma base muito grande da minha vida. Aí depois eu saí, depois eu voltei. Entendeu? Então eu já sabia de muitas coisas mesmo. Pergunta na tela, vamos lá. Renan Silva. Qual capítulo mais te marcou no livro Enraizado? Outro leitor do livro Enraizado. Todos. Qual foi o capítulo? Todos? Nossa, que forte.
Eu quero ler esse livro, vou comprar. Do começo Enraizado, gente. Não tem nenhum que eu fale que Qual é a essência desse livro? Fala pra mim. Eles falam sobre raízes. Sobre na fé, no relacionamento com Deus. Tudo relacionado à raiz em Deus. Tudo. Ele é um burro na sua cara, pra falar a verdade. É aquele livro que te dá vontade de ler o outro e não parar de ler. Porque tem livro que é assim, né, gente? Porque eu lia um capítulo por dia. Eu ficava, Deus, que raio, eu quero ler outro. Porque eu ficava o que vem depois, né? É uma leitura gostosa. Que te prende, que é gostosa. É maravilhoso esse livro. Pra mim, o melhor livro que eu li todos. Ele é top. É uma indicação de leitura aí pra você que tá buscando uma vida com Deus, um relacionamento com Deus. É o livro Enraizados, né? Enraizado. É Enraizado o nome do livro? Ou é Enraizados? Isso, é Enraizado. 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 É um livro fácil de achar, você compra na internet. Beleza. Caro? Não. Jovem não gosta de gastar muito dinheiro. Quanto, mais ou menos? Uns 40 não é caro, não. É um investimento. Gente, pelo amor de Deus, a gente gasta. É mais barato que uma terapia. Então, gente, olha só. Custo-benefício, né? Porque as pessoas acham assim, livro sempre é caro. Livro, né? Gente, livro pra mim, assim, eu gosto muito de ler, não gostava não, comecei a gostar. Na minha vida eu sou pedagoga, inclusive essa questão de escolha de profissão a ver com o reino. Gosto muito da minha profissão porque pra mim, o maior pedagogo da história foi Jesus. Sim. Jesus, ele usava parábolas, né, que é uma ferramenta didática, uma estratégia de ensinamento. Por exemplo, quando a gente quer ensinar uma criança que não deve se aceitar doce de pessoas estranhas, a gente lê a história da Branca de Neve, dizer que havia uma bruxa. Quando a gente acaba, a gente fala, ainda tem pessoas más hoje em dia. Então é por isso que então aquela história ali da Branca de Neve, não, pra gente que é professor, ela não fica como uma história simples por contar, né? Não, a gente sempre tem que trazer para a vivência hoje, né? O que eu posso ensinar através da história da Branca de Neve? Que ainda hoje existem pessoas más, como a bruxa má, que por algum motivo, por não gostar da felicidade alheia, quer trazer o mal. E aí você, no final, sempre traz isso para a vida, para a vivência de hoje de uma criança. Jesus, naquele tempo, ele achava, né? A humanidade tinha um pensamento, né, bem raso de vida. Hoje a humanidade é outra. Então Jesus precisava usar histórias, que eram parábolas. Então o filho pródigo nunca existiu. A parábola das 10 virgens, né, nunca existiu. E aí ele traz e conta uma história para poder ensinar. Eu, como professora, eu gosto muito de fazer isso na igreja. Inclusive hoje teve uma situação, Outubro Rosa e tal, e eu usei uma dinâmica. Eu vou, gente, olha, eu tô prometendo, né, Mário? Prometendo que eu vou fazer um livro de dinâmicas, que até é muito usado em célula, né? Porque eu tenho várias minhas. Hoje eu fiz isso com as mulheres lá, para poder no final ensinar algo, né, para as mulheres. E, então eu peguei a minha profissão, né, que é pedagoga, e uso muito a favor do reino. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu gosto muito porque você gosta de explicar as coisas nos mínimos detalhes. Então, é isso e usar uma ferramenta, uma estratégia para prender a atenção. É igual eu falo, você tem que pegar o que tem ao seu favor e ajudar isso. Igual eu falei, o Instagram você tem ao seu favor, usa isso como um instrumento. Igual você falou, eu pego minha profissão e uso como instrumento, entendeu? E usa pro reino. Exatamente. É isso, é a gente pegar funções que a gente tem nas nossas mãos, que seja o que você é, mídia, qualquer coisa que você é, qualquer esfera que você seja, usar ao favor. Sim. É esse que é o interessante, entendeu? Eu sou muito comunicativa, então eu usei isso muito a meu favor, entendeu? Eu sou, assim, às vezes eu pareço ser meio nariz em pé, mas eu não sou, gente. Eu sou muito simpática, eu converso com todo mundo, eu sou do povão, eu tô nem aí pra nada. E então, eu sou muito comunicativa. Eu falei, cara, eu vou usar isso a meu favor, entendeu? Eu vou começar a comunicar, vou comunicar Deus agora. Então, é isso, a gente pegar coisas que tem nas nossas mãos e usar a favor do reino. As nossas potencialidades, né? Todo mundo tem uma potencialidade, gente. E a sua potencialidade pode ser usada a favor do reino. A gente estava falando aqui que era uma escolha sua medicina. E talvez uma pessoa, um jovem que está lá, pô, mas eu queria fazer medicina.
também pode ser usada a favor do reino, né? Porque a gente vê Mas eu acho que é na questão de pandemia, propósito, entendeu? propósito, Hoje não é mais um propósito seu porque você quer outra coisa, mas na pandemia a gente vê e ouve tantos testemunhos de enfermeiros, médicos. Eu vi um médico, gente, ateu, que se converteu na pandemia e se converteu quando saiu do coma, porque num coma ele foi passado numa grande emissora de televisão. Não sei se alguns de vocês aí viram. Ele não acreditava em Deus. Porém, a esposa dele, né, orava muito, pedia, crê na existência de Deus, de Jesus como filho de Deus. E ele pegou, logo lá no início da pandemia, ele pegou Covid. E aí ele já tinha visto, bem naquele início, que não tinha nem vacina, ninguém nem sabia como tratar. Naquele início da pandemia, ele é ateu. E aí ele entubou várias pessoas e ele se contaminou. Ele já com 60 e poucos anos, né, ateu, convicto. E ele disse que foi muito triste quando chegou na hora dele ser entubado, porque ele sabia o que ia acontecer. Ele estava vendo, daqui a pouco a gente tem mais uma pergunta na tela. E ele disse que quando ele estava, né, ele ia ser entubado, a equipe que trabalhava com ele, os médicos assistentes, gente, olha isso, o médico assistente, enfermeiro, anestesiologista, todos mais jovens que ele falaram. Veio um outro médico amigo dele e falou, olha, nós vamos ter que te entubar, porque você está com 75% do pulmão, sua oxigenação. Ele falou, como médico, eu falei, vamos lá, tem que fazer, faça. E toda a equipe chorou ali, porque sabia que estava naquele momento de não saberem, né, que caminho ter. E ele foi entubado. Ele diz que a experiência, ele ficou 40 dias entubado, mas para ele foi como se fechasse os olhos e abrisse. Só que nesses 40 dias, ele disse que teve várias experiências, ele viu o pai dele morto do lado, ele viu o que estava acontecendo no CTI, né? Mas o que marcou é que ele disse que teve uma hora que ele estava na boca de um vulcão e tinham pessoas gritando dentro do vulcão, na larva. E alguém vinha por trás dele e empurrava. E quando ele estava caindo, ele disse que sentiu a quentura daquele lugar ruim, que para ele é um vulcão, né? Ele falando, dando o testemunho dele, mas que ele via gente lá dentro gritando naquela larva incandescente. E ele, na mentalidade dele, lembrou que a mulher dele antes, né, falava de Deus. E ele falou assim, se existe um Deus, me livra porque eu vou morrer. E quando ele falou isso no coma, ele já acordou no quarto, as pessoas destubando ele, todo mundo chorando que ele estava voltando, porque ele estava melhorando. E ele falou que a partir daquele momento ele passou, porque ele tem certeza que naquele momento que ele falou, se existe um Deus, ele falou, então Deus existe. Olha que coisa incrível. Sim. E aí o repórter perguntou, e você agora vai passar isso para os seus pacientes? Ele falou, eu tenho que falar que a fé e Deus é importante na recuperação de alguém. Eu falei, gente, que maravilhoso. Vamos lá, temos pergunta na tela. Fabiane Araújo pergunta, como motivar os jovens para ter hábito de leitura? Foi difícil para você esse hábito? Foi. Eu acho que jovem hoje em dia estão muito presos às redes sociais, é tudo muito pronto, informação pronta, sem ter trabalho. É porque eu achava ler muito, sei lá, não gostava não. Mas aí a Débora falou, não, lê esse livro. Então foi uma mudança de hábito. Foi. Não gostava de ler, gente. Hoje eu gosto de ler pra caramba. Mas a Débora falou, cara, lê esse livro que você vai gostar e vai querer você ler mais e mais. Então o Arraizado foi a chave pra começar a ler. Porque ele é um livro que te prende. Eu gosto de leitura que te prende. Não gosto de leitura, sei lá, que não me prende no livro, então eu não tenho vontade de ler. Mas aquele livro era tão bom que eu ficava tão ansiosa pro dia acabar pra não poder ler outro capítulo. Então, foi aí que eu comecei a ler, entendeu? Mas e através dele você também começou a ler a Bíblia, ou você já lia a Bíblia antes, ou ele foi um motivador para você ler a Bíblia? Não, já lia a Bíblia. Já lia a Bíblia, era um hábito? Era um hábito. Porque tem gente também, tem jovem que não gosta de ler a Bíblia. E eu falo... Eu vou falar, é difícil ler a Bíblia. Não é fácil, não. Eu queria falar para os jovens que tem a Bíblia na linguagem de hoje, gente, que é maravilhosa. Porque, assim, eu entendo que o eis que te digo, né,
dar-se-vos-á, entendeu? Então, jovem, sim, hoje a gente tem uma Bíblia que fala assim, te darei, entendeu? Que é fácil, porque realmente, eu vou falar como professora agora, a linguagem da Bíblia é muito elitista, é uma linguagem culta, demais, até pra gente que é da área. Eu tô aqui com uma outra pedagoga aqui no estúdio, né? Até a gente que é da área é complicado, porque assim, ela é uma linguagem sofisticada, é uma linguagem que não né, para os dias atuais. Então, se pra gente, né, já é difícil, imagina para o jovem que assim, pô, prender atenção ali. Então, gente, tem a Bíblia na linguagem de hoje, é uma sugestão que eu quero dar para você. Eu tenho de hoje. Né, que vai te dizer, né, dar-vos-ei, vai dizer te darei. E que você vai entender, porque tem gente que começa, realmente, a leitura bíblica, você começa a ler. A pior coisa que tem... Eu começava a ler Gênesis e eu falava, meu Deus. Não, gente, quando chega na genealogia... Números, gente. Ai, tá estourando o microfone. Gente, avisa aí, pastora, fala mais baixo. A gente tem mania de gritar, a gente pensa que tá no culto. Não, mas agora é sério, é difícil mesmo. Né, quando começa a falar genealogia, meu Deus, né? É tão difícil. Horrível. Mas eu vou dizer pra você, se você... comprar é uma leitura mais fácil na linguagem de hoje, porque é a linguagem que a gente usa hoje. Então, se você quer ter um hábito de ler a Bíblia e não consegue, talvez você esteja numa versão que não seja boa para você, que é tipo a ACF, NVI, tem HTML, então são assim, versões que eu quero dizer para vocês que as pessoas mais antigas gostam, porque já decoraram, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, quer dizer, né, tem os verbos bem assim elitizados, mas se você comprar na linguagem atual, você vai ver, e quando você lê, principalmente... as cartas, Timóteo. É muito maneiro. É muito legal e você vai ver que é uma coisa que vai prender. Entendeu? Verdade. Vou dar uma sugestão. Claro que a gente fala assim, tem que ler. Tem as pessoas, os teólogos, algumas pessoas que defendem muito a leitura de Gênesis, Apocalipse na sequência. É legal. É top, tem que ser feito. Jeito não mas, aí eu vou botar aí um mais e uma vírgula. Mas, para quem tá começando, não é bom. Não é bom, porque você vai cansar. Você vai começar a ler Gênesis, Êxodo. Assim, quando chegar Levítico, você... Eu parei no Gênesis mesmo, porque eu falei, não dá mais não. Foi dali pra... Clarinha sendo clarinha, gente. Eu parei ali. Eu falei, não dá não, Deus. Pelo amor de Deus, vou dar uma outra forma. Entendeu? Então, a gente tem até, assim, eu sou diretora de um instituto teológico, TQ, e tem um método de estudo bíblico que jamais vai te orientar a fazer a leitura dessa forma. Ainda mais para um jovem, não vai ser bom. Para o jovem tem que ser o contrário. Você tem que começar lá nas cartas, porque fala muito de vivência, de relacionamento com Deus. E depois que você já estiver num nível mais aprofundado de relacionamento com Deus... Aí naquela busca de mais informações, você vai lá para a velha aliança, para entender a nova. Então, é uma dica. Não, mas é sério. Uma dica, Clarinha Silva de canto. Eu parei, gente, mesmo, não tô de sacanagem. Eu comecei a ler umas palavras e falei, que é isso? Eu começava a pesquisar no dicionário, mas que é isso? Não tô entendendo mais nada. Mas aí depois eu encontrei uma forma para mim, aí eu comecei a ler. Exatamente. Então, jovem, assim, a Bíblia, ela é muito atual. Tem gente que acha que a Bíblia é assim, poxa, é careta, é tal. Não. Ela é atual e muito. E muito. Quando você vai descobrir, cara, isso tem a ver com hoje. Isso tá certinho batendo com os dias de hoje. Então, faça a leitura. E eu vou falar pra você não precisa nem gastar dinheiro. Olha que bacana. Compra, baixa, é só baixar. Eu baixei aqui no meu celular, na linguagem de hoje, para quando eu quero mandar um versículo, às vezes para uma pessoa mais antiga, ela, mas não é assim que está escrito. Eu mando na linguagem, né, do pessoal, da galera mais, vamos dizer, experiente. Mais experiente, né? E quando eu quero mandar para alguém que está começando, eu mando na linguagem de hoje, porque vai ser de mais fácil entendimento. Então, assim,
Nível de relacionamento com Deus hoje, como você classificaria? A gente tem Ezequiel que fala, uma visão de Ezequiel, que tem gente que fica muito na superficialidade. Mas você tá falando de uma pontuação? Não, eu vou dizer assim, não vou nem falar assim, se classifique, né? Mas Ezequiel fala de uma visão que ele vê águas pelos pés, que aí a pessoa tá no nível raso. Uhum. Aí ele diz que vai saindo do templo, Aí ele vê, falei alguma coisa maneira aqui, ó, abafa o caso, gente, então tá bom. Depois ele vê a água no joelho, ou seja, a pessoa já começou. Depois vai até a cintura e ele fala que chega num momento que ele já está totalmente submerso. Vou te falar uma coisa, tipo assim, o meu relacionamento com Deus, ele era tão bom comigo que mesmo eu saindo, ele falava comigo. Glória a Deus. Então... Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigada, as suas Senhor. misericórdias são as causas de não sermos Eu nas festas, consumidos. normal, Deus conversando comigo, falei, Senhor, não é o momento disso agora, tem certeza? Então ele sempre falou muito comigo. Eu sempre... a minha conexão com Deus é bizarra. É uma conexão incrível. Nossa, eu amo. Então Deus, ele sempre falou muito comigo. Mesmo estando em festa, em tudo ele falava. Tava lá, falava, não é a hora. Espera eu chegar em casa. Aí tu fala. Eu me sinto até triste lá, porque eu fui e tal. Mas ele sempre falou comigo. Então, tipo, isso me facilitou muito. Porque eu sempre tive a voz de Deus comigo. Entendeu? Eu sempre escutei muito ele. E tinha às vezes decisões que ele falava ali, ó. Tinha um lugar que eu chegava e falei, não é o seu lugar, sai daí. Eu simplesmente saía. Então, tipo, eu sempre tive um relacionamento com Deus muito profundo. Desde pequenininha mesmo, gente. Vocês têm que ver quando eu era... Quantos anos que eu tinha, Débora? Quando eu ia nos encontros, sei lá. Não sei, minha mãe deve saber, mas eu tinha uns 9, 8, eu adorava, eu ia. Nossa, eu tinha muita visão, muita coisa. Então, sempre tive um relacionamento muito profundo com Deus. Então, tipo assim... Hoje a minha relação é incrível com ele, entendeu? Você tá no nível, se antes você ele já tá no falava, nível já de querer assim ser submersa. É isso aí. Se antes ele já falava, imagina agora. Beleza. Então ele fala muito comigo, graças a Deus. Beleza. Mas assim, hoje eu vejo assim, muitos jovens, não só jovens, vamos generalizar isso aí um pouco do mundo jovem, mas muitas pessoas na igreja muito superficiais, entendeu? Porque acham assim, que só o culto de domingo é capaz de te suprir. Gente, o culto começa domingo e termina no domingo. A semana inteira tem culto, não culto protocolado, mas o seu culto racional, sim, que aí entra o devocional. E as pessoas não entendem isso, entendeu? Elas assim, eu preciso ir pro culto, eu não entendo essa fala. É uma fala superficial. Achando que Deus vai falar preciso, só no culto. Isso, só naquele culto. Mas eu tô dizendo assim, eu preciso ir pro culto quando ela quer ir pra igreja. Então eu preciso ir pra igreja, mas o culto, como assim? Cara, você não tem o culto. É o pior pensamento do cristão. Não é superficialidade. Isso é horrível. Não é? Deus não tem momento certo, hora pra falar, não. Se você tiver uma comunhão com ele, ele vai te falar. Exatamente, comunhão. E é assim, igual eu tô falando, eu tava em festa e Deus falava comigo, independente de onde eu tava. Exatamente, o culto racional é aquele que você faz com total consciência todo dia, que você tem que ter relacionamento com Deus. Não é o protocolo. Lá na igreja, a gente vai, lá existe o culto, existe, mas é um momento que a gente faz, vamos dizer assim, que é bíblico, unidade, corpo de Cristo reunido, para fazer aquilo ali que é necessário. A comunhão é necessária, né? E tudo, até porque o pastor é uma influência, o líder é uma influência, as pessoas precisam ali. Mas tem gente que vive sempre superficialmente, que só vai ali e acha que aquilo ali é suficiente. E eu vou dizer para você que não é. Sim. Não é. E aí eu vou dizer, tem mais uma pergunta ali do Renan Silva. Precisa, gente, de ser menos superficial e se envolver de fato. Depois eu vou falar sobre isso aí. Renan Silva, uma dica para um jovem descobrir seu chamado ou propósito. Vai orar. Gostei. Oxi. Tu quer descobrir o seu chamado? Vai orar, lindão. Tu acha que eu vou chegar pra você e falar, irmão, seu chamado é isso, Qual o problema? isso? Deixa eu falar. Tem um monte de gente que faz aquela leitura do texto bíblico e acha que Deus vai enviar um anjo de asas. Bem grande, tá? Tá lá. Roupão branco.
O que eu tava falando hoje lá no carro? Pra te dizer. Que é uma frase, esqueci o nome. Você só vai ouvir a voz de Deus se você tiver um secreto com ele. Um negócio assim. Como é que você não vai orar, gente? Você tem que ter um secreto com Deus. Outra coisa, silêncio. Tem uma folha aí de papel, galera aí do estúdio. Eu vou fazer aqui bem perto do microfone e o Luciano vai me matar. Não, vou fazer. Traz aí, Mari. Esse papel tão lindo. Vem cá, Mari, deixa o pessoal te ver. Pessoal, vocês querem ver a Mari? Daqui a pouco ela vai passar ali. Não. Olha só que coisa horrível. Tem na minha garrafinha, é só botar. Não, tem aqui, vai pegar, calma. A água daqui é abençoada. Aleluia. Olha só, tem gente que quer ouvir Deus. Calma aí que as anotações tá aí, tá rimando. O pessoal não vai ver, não. É segredo? Não. Olha só, tem gente que quer ouvir Deus assim, ó. Então ela quer que Deus responda, Senhor, qual é o meu chamado? Senhor, qual é o meu chamado? Aí Deus está falando, Senhor, então... O que é um devocional? É sair disso aqui, você e Deus. No secreto. Secreto. E lá, ó. Como você quer ouvir a Deus em meio a um ritmo frenético? Tem momentos, cara, que você tem que parar pra ouvir Deus, fazer silêncio. Eu vou pra igreja porque o pastor vai me falar o meu chamado. Pelo amor de Deus. Isso aí. Acorda pra vida. Pensa, Deus vai falar com você no secreto. Com você. É assim, Deus E é por isso que não pode ser superficial, porque você vai ficar ouvindo a voz da outra pessoa. Claro que pastores são usados por Deus, mas eles estão ali para ministrar e te dar as estratégias para você ter um relacionamento com Deus. E as pessoas ficam esperando aquele anjo chegar e falar assim, ó, faça isso. Deus enviava o anjo, gente, quando ainda não tinha o Espírito Santo. Thanks. Olha aí a mãozinha dele. Quando não tinha ainda o Espírito Santo, hoje em dia o Espírito Santo foi liberado. Para Atos 2, leia Atos 2, né? Atos 2. O Espírito Santo foi derramado sobre a terra. Ele estaria conosco todos os dias, se você quiser estar com ele. Sabe qual é o problema? As pessoas não querem estar com ele e querem ter respostas. Quer ouvir ele? Sim, como vai ouvir? Né? Olha só. Você tem um namorado, depois a gente vai falar, já vamos entrar em relacionamento. Você tem um namorado, você tá apaixonada por ele. Cara, você acorda de manhã, oiê. De tarde, aí, almoçou o quê? Aí passa a mensagem. Deus me livre. À noite, vamos fazer o quê? Você fala com a pessoa o tempo inteiro. Por quê? Porque você quer um relacionamento. Aí a pessoa quer ter um relacionamento com Deus. Sem falar nada. Não passa uma mensagem para Deus. Como você passa uma mensagem para Deus? Ela falou aqui, vai orar. Vai orar. É passar uma mensagem para Deus. Você quer e ele vai responder. O seu propósito, vai entrar em secreto com Deus, que Deus vai te falar. Não vai ser eu, não vai ser Silvana, não vai ser seu pastor, não vai ser seu líder, não vai ser ninguém. É você e Deus. Eu descobri o meu chamado orando, eu e eu. Claro que eu recebi várias palavras proféticas, assim, mas o que eu fui compreender realmente foi eu e eu. Foi no meu secreto, eu no meu O véu se rasgou, gente. Realmente. E assim, Deus tem livre acesso com você. Tem pessoas que acham que Deus só vai falar com o pastor, que Deus só vai falar com o líder, que Deus não vai falar. Deus quer um relacionamento com você. Tem gente que quer interferências no relacionamento, entendeu? E o relacionamento com Deus é como um namoro. Falando em namoro, quem quer ouvir sobre namoro? Fala aí pra mim, o que você acha? Jovem cristão, relacionamento, namoro com outra pessoa, vamos lá. O que Clarinha Silva pensa sobre isso? Vai falar? Vou falar uma coisa. Fala! Gente, olha só. Eu vou falar um pouquinho do que eu aprendi. As minhas amigas sofreram muito. E elas sempre vinham com um porto seguro. E aí eu ficava pensando, cara, ela se diminui tanto, né? Por um homem que, tipo assim, não dá nem o mínimo do valor. E como meu pai fala, o sábio é que aprende com o tolo. Sim. Então, eu peguei isso muito em mim. E eu falei, cara, eu sou uma mulher incrível. Eu sou uma mulher maravilhosa. E eu mereço mais. Eu não vou me rebaixar ao nível disso. Então eu peguei essa referência em mim e falei, cara, tá louco, eu não vou me envolver com uma pessoa que não
tem nenhum um mínimo de caráter pra acabar comigo, acabar com a minha saúde mental, pra nada. Entendeu? Então, eu percebi muito isso. E aí, o que acontece? Eu já namorei, né, gente? Foi a pessoa mais idiota na face da terra. Eu namorei. Mas foi um aprendizado da minha vida inteira. Só que esse cara me feriu muito. Ele criou uma película em mim que eu não conseguia nem abraçar as pessoas, porque eu me sentia totalmente estranha, porque ele me magoou muito. Sofri muito mesmo. E jovem sofre com força nessas situações, né? Eu era idiota, eu achava que o amor era tudo lindo, maravilhoso, tudo é lindo lá. Eu falo, a gente começa a namorar, quando a gente termina, a gente vê quem é a pessoa, né? Eu me surpreendi totalmente, eu criei uma fantasia na minha cabeça, que eu nem sei de onde eu achei isso. E aí eu me feri muito e eu não conseguia me abrir pra ninguém. Eu era grossa, curta e grossa. Oi, como está? Bem. É isso. Não abria nenhum relacionamento pra ninguém. E um dia eu conheci um amigo meu que ele foi fundamental na minha vida. Eu sou muito grata a ele. Ele não mora aqui, e ele mora em Madrid. Madrid? Madrid. Legal. Ele foi uma pessoa fundamental na minha vida. Ele me ensinou muita coisa. Ele falou, cara, você não pode generalizar uma coisa que aconteceu com você pra você não expressar amor por outras pessoas. Isso não existe, Clara. Não faça isso. E aí ele começou a falar, para com isso, cara. Pensa. Eu não era carinhosa nem com meus pais. Eu não era... você me conhece, eu não era nem um pouco carinhosa. E ele falou, cara, para com isso, cara. Você tem que começar... não tem que pegar uma referência que aconteceu na sua vida por causa disso. Você nunca mais vai se abrir pra ninguém, você nunca mais vai amar alguém, você nunca mais vai ser amorosa com alguém. Você criou uma parede. Uma parede dentro de mim. E ele começou a trabalhar muito isso comigo. E aí ele soltou uma parte de mim que eu nunca vi ninguém soltar em toda a minha vida. Eu virei uma outra pessoa. E aí eu aprendi muito com isso. Então, hoje eu penso o seguinte, cara. O meu pai é um cara incrível. Um homem sensacional. Eu admiro. Falando, pai, eu te amo muito. Você é o cara mais incrível que eu conheço na uma minha declaração vida. de amor aqui numa live, gente, num Sério, podcast, ao vivo. Eu dá vontade até de chorar. Que bacana. Eu amo muito você. Obrigada por ser o pai que você é. E o meu pai, ele não foi bens materiais. Ele me deu amor, carinho, ele foi meu melhor amigo, o meu pai. E hoje eu vejo que eu não posso sair disso pra uma pessoa que não vai me dar nem o mínimo que ele me dá. Entende? Eu preciso de uma pessoa que vai me dar mais que ele. Porque ele me deu isso tudo. Entende? Que coisa linda! E eu penso, gente, cara, esse é o momento mais lindo desse podcast. E eu penso, cara, eu não vou sair disso. Meu pai me trata como uma princesa. Que legal. E eu vou pra um cara que não vai me tratar nada bem. Que não vai, sabe, então você me dar tá um esperando favor. em Deus. Hoje eu oro todos os dias. Pra que venha essa pessoa. Você ainda não tá namorando com ninguém. Não tô. Hoje eu oro todos os dias. E você ora para que essa pessoa seja melhor. Vou falar pra você. Ou igual ao seu pai. Eu oro pra que ele seja um homem de Deus, que ele seja um homem de caráter, que ele seja um bom marido. Todos os dias eu oro por isso. Todos os dias eu oro pra Deus me dê um marido que seja temente a Deus. Entende? Então você não vai nunca nessa onda que o pessoal tem a ficar, que se fala hoje em dia, não, gente? Hoje não. Hoje, se eu for namorar, eu vou namorar pra casar. Não vou... Que legal, isso não aí. Vou porque as perder o meu pessoas tempo. estão numa onda assim que fica com... vai pra uma festinha, fica com um menino, fica com outro, né? Sim. Hoje, até os jovens cristãos, gente, né? Estão nessa vibe aí de... Eu nunca fui disso, né? Desde que quando eu era do mundo, eu nunca fui disso. Eu sou uma menina muito esperta, cara. Eu vi os meninos chegando, as meninas falando, cara, o que vocês estão arrumando na tua vida, cara? Eu sou muito idiota, cara. Não é moleque, olha isso, presta atenção, acorda pra tua vida. E eram uns papos tão marmanjo, tão, sabe, idiota. E aí eu falava, cara, tá louca. Ficar por ficar nunca. Não, eu não gosto dessa coisa. Sei. Eu sempre tenho que ter um relacionamento com a pessoa. Tem que ter, sei lá, um convívio, uma conexão, alguma coisa. Eu não consigo me envolver com a pessoa. Então hoje eu só vou namorar se for pra casar. Com propósito. E com propósito. Que a pessoa esteja aliada ao meu propósito também. Que a gente possa crescer junto. Conectado com tudo. Conectado com tudo. Uma pessoa de Deus, uma pessoa que seja temente a Deus. É tudo isso que eu peço a Deus. Todos os dias. Eu tenho orado literalmente todos os dias, que Deus sabe de tudo.
Gente, que coisa linda. Fiquei apaixonada por Clarinha Silva nesse momento. Só aperta aqui. Top! Top, top, top. Porque a gente agora vive... é sério, gente, só pras meninas, gente. Não aceita menos que você vale. Nunca na tua vida. Nunca. Não aceite. Você é uma mulher, você é bonita, você é princesa de Deus. Não aceite. Você tem que aceitar mais. É igual e eu respeitar falo. o templo do Espírito É a mesma Santo, que é o coisa. nosso corpo, Gente, olha né? só. Eu não tô nem um pouco afobada. Eu tô muito tranquila. Eu vivo pela fé. Eu sei que Deus, no momento certo, na hora certa, tudo dá. Eu sempre falo, olha, eu só ando com pessoas que sejam além de mim. Pessoas que não sejam além de mim, eu não ando. Porque pessoas que vai me botar pra trás. Pessoa que vai me botar pra frente, eu vou crescer com a pessoa na Tem frente. que ter um pensamento saudável, Sim. voltado então, pra Deus. você tem que pensar nisso. Um menino que pense na frente, não um menino que vai te atrasar. Entendeu? Então, você como menina, veja o seu valor, tenha o seu amor próprio, entenda que você é a princesa. A gente é a princesa de Jesus. A gente é algo mais precioso, entende? Então não se entregue para qualquer um, não se entregue por qualquer garoto que vai falar qualquer bobagem. Não faça isso, porque isso é só para te enganar, literalmente, só para te enganar. Ilusão, né? É ilusão. Então não faça isso, seja uma pessoa temente a Deus, ore a Deus, fala, Deus, eu preciso de um homem que seja uma pessoa que a gente vai crescer junto, que seja um cara que vai ser de Deus, que a gente vai ter uma vida em Deus, porque hoje eu pensava assim, eu vou casar com uma pessoa que não seja da igreja, eu converto ele, tá? Mas hoje eu não consigo ver isso, eu preciso de uma pessoa que seja da igreja, que seja aliada que no me meu, ajude, que no meu que propósito. seja uma parceria Sim. em todos os sentidos e propósitos. Sim, é assim. Que legal. Gente, sobre relacionamento, né, com Deus e aquela questão da superficialidade, que a gente acabou entrando já na parte de namoro, mas eu queria voltar um pouquinho. A gente vê muitas pessoas hoje na igreja que não são crentes. Havia aquele ditado, né? Crente todo mundo é, até o diabo. Eu vou dizer, o diabo é crente. Sabe por que o que é crente? É crer com evidências. E, na verdade, a gente tem muitas pessoas na igreja crédulas. Sim. Tipo assim, eu tô ali porque todo mundo diz que Deus é bom, eu tô ali, e é onde não sabe o chamado, não sabe porque é crédula. Crer com a fé do outro. Crente é crer com a sua fé, com evidência. Hoje você tem evidência em você do Deus que você serve, o propósito que ele tem. Então, há uma diferença entre ser crente e crédulo. Eu vou dizer que tem muita gente que está vivendo como crédulo. Né? Vivendo Deus pela fé dos outros, conhecendo Deus pelas palavras dos outros, vivendo com Deus pela vivência do outro. E aí é onde que não é bacana, onde a gente fica na superficialidade, sem saber por que eu estou aqui, para que eu estou aqui, aonde eu estou, para onde eu vou. E são as perguntas que consomem as pessoas. Né? Quando você crê com evidências de Deus, você sabe. Quem é Maria Silva? Maria Silva, você sabe? E a mamãe Rita? Mamãe. Só falou do papai, rolou ciúme. Não, vou rolou falar. ciúme. Gente, a minha mãe, ela me ensina a ser uma mulher. A minha mãe é minha maior referência como mulher e mulher de casa. Hoje a minha mãe me preparou, ela me prepara para ser uma mulher pro meu esposo. Ela me prepara. É difícil, lá em casa é difícil, gente, não vou enganar. Tem que lavar, tem que arrumar casa, tem que cozinhar, tem que lavar louça, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. São várias mulheres, né? Fala da sua casa um pouquinho, vamos falar da casa pro pessoal da live entender. Olha, a gente não tem empregada, tá bom? É a gente que faz tudo, entendeu? É a gente e a gente. Minha mãe, ó, Maria Silva, aquela beleza toda, fica lá, ó, passando roupa. Mulher lá, eu admiro muito ela. Ó, Maria Silva, eu chamo Lava roupa também, tá? Mentira. Ela lava roupa. Pastora Céci, carinhosamente, tá, Pastora Céci? Pastora Cecília Silva, é Maria Cecília, né? O nome da sua mãe. Maria Cecília Silva, mas eu chamo de Pastora Céci. Pastora... Gente, é linda, é gata, olha, é a minha... É só você olhar pra mim que você vai ver. Cara, maior elogio, pastora. Que isso, rasgou tudo. Olha que linda desse jeito. A gente se parece muito. Gente, mas eu sou Não, mas sem brincadeira. minha mãe Exatamente. E meu pai, a gente é
Personalidade igualzinha, é bizarro. A personalidade é do pai e o físico da mãe? Todinha. É, a gente parece algumas coisas com a minha mãe também, com meu pai, com minha mãe também, mas é bem pouquinho. Mas é caso Mas deixa eu falar assim, antes de você entrar, a pastora Cecília, pra mim, é um referencial, uma influenciadora, porque é uma mulher que cuida da parte espiritual dela, né? Porque eu nunca vi uma pessoa para orar, jejuar, né? E eu já vi vários testemunhos dela falando sobre essa questão que é incrível, até do acidente da perna dela, uma vez eu vi, quando ela falou de muita oração, experiência com Deus também sobrenatural. E é uma pessoa que sempre está falando com as pastoras, mulheres de pastor, sempre dando palestra, falando do cuidado físico, né, espiritual, social, de tudo. Então ela assim, né, ela, eu não vou dizer que ninguém é perfeito, claro que não, mas ela tenta ser completa para a família, para o esposo, para os filhos, para a igreja. Então eu admiro demais. Já rasguei assim, daqui a pouco o pastor Wanda e eu. Eu vou ter que responder. Mas fala você da mamãe. Cara, minha mãe é a mulher mais incrível que eu conheço nessa vida. Minha mãe é... Declaração de amor pra você, ó. Se ame, se valorize. Minha mãe foi a mulher que mais me ensinou a me valorizar. Glória a Deus. Ela é a minha maior referência, sem dúvidas. E tanta coisa que essa mulher me ensina. A gente já se bateu também um pouquinho, mas é normal. Mas, cara, hoje eu vejo a mulher que ela é, eu fico, mano, que mulher. Eu falo, mãe, quando eu crescer eu vou ser igual você. Não tem dessa. E a gente, vou falar um pouquinho lá de casa, que vocês vão entender. A gente tem uma escala, que uma fica na cozinha. Quantas pessoas? Lá em casa são 4 mulheres e um homem, que é meu pai. Não, e tem 4 cachorras também, é tudo mulher. Nossa, então são 8. São 8 mulheres, meu tudo Deus. Lá. E aí a gente tem as 4 mulheres, né? Que é eu, minha mãe, Débora e Vitória, minha irmã. E aí tem cozinhar, lavar a louça e a sala e os cachorros. Eu nunca fico com os cachorros, porque eu não gosto. Mas os cachorros não, as cadelas, são todas meninas. Todas meninas. Uau, e aí, fala o nome delas. Ó, Meg, Stella, Lisa e Liz. São as 4 cachorras. Elas são uma... tem o Instagram, gente, as bebezocas, são muito fofas. Eu sigo. É, o amor. E aí a gente tem essa escala. Aí, na semana, cada um fica responsável por isso. Eu tô responsável pela sala a semana inteira. Aí na próxima semana eu troco. Uhum. Eu vou pra cozinha. Eu vou lavar. Tem uma escala de tarefas. Sim, isso foi muito bom pra mim porque a minha mãe me ensinou muita coisa. Hoje, se eu fosse casar, eu sabia fazer muita coisa. Uhum. Entendeu? Porque a minha mãe me ensinou. Então ela realmente prepara a gente. Minha mãe literalmente prepara a gente. Ela fala, olha, é assim assado que você tem que fazer. E eu amo cozinhar. Vocês não sabem, meu hobby preferido é cozinhar. E eu sempre, desde pequenininha, gostei muito de cozinhar. Graças a Deus, não é autoestima alta, mas eu cozinho muito bem mesmo. E minha mãe que me ensinou. Sabe o que eu acho bonito da sua família? Que, assim, conheço um pouco através das lives também, da questão do café que ela prepara pro seu pai, porque nem sempre pode almoçar junto, o pai viaja muito. A minha mãe é... Nossa, e ela faz gente, aquela questão de fazer o café do jeito que ele gosta, né, gente? Cara, a minha acorda mãe... cedo pra poder fazer isso, né? Acorda cedo. Às vezes pra ela preparar. Fica arretada. Mas é normal, né? Gente, existe arretada. TPM, né? Existe não, TPM. Arretada, eu falo, Deus entrega a minha mãe nas suas mãos, em nome de Jesus. É isso que eu faço, eu quero brigar, eu quero fazer nada. Mas a minha mãe, ela é assim, ela tem a maneira de expressão amor. Ela não é muito de toque, dessas coisas, não. Minha mãe, ela pensa em todo mundo. Minha mãe pensa em todo mundo. Ela compra uma roupa pensando em todo mundo vai usar. Uhum. Ela não deixa de comprar. Guarda-roupa é corporativo. Corporativo. Que legal. Inclusive, esse blazer dela... Inclusive, essa blusa é dela. Amei isso! Então, aqui, ó, bota da Débora. Então, a gente compartilha. Eu tenho uma filha de coração, né? Que é a Mari, que tá aqui. E a gente faz um pouco disso também. Sim. Agora eu tô conseguindo compartilhar alguma coisa com alguém. Não, mas a minha mãe é a mulher mais incrível que eu conheço nesse mundo. É minha referência. Influenciadora. E ela é minha amiga. Ela é minha irmã. Eu falo que ela é minha melhor amiga. Minha mãe sabe de tudo, Que declaração de amor. Eu vou te falar uma coisa pra vocês.
Eu não gosto de mentir. Eu detesto mentira. Não, isso aí eu sei de carteirinha. Eu não gosto de mentira. Entendeu? Não gosto que a pessoa mente. Se uma comida estiver ruim, ela fala na hora, tá ruim. Eu não gosto. Não fala que tá bom pra te agradar a roupa. Olha só, a minha mãe tem uma afinidade, né, com a Clarinha fora do normal. Só que minha mãe é extremamente teimosa. Sim. E você consegue fazer algo com ela que eu consegui fazer ela chorar no aniversário dela. Dá licença. Não, mas sabe o que eu acho bacana? Ela fazer minha mãe trocar de roupa. Uma vez ela veio pra minha casa e minha mãe ia sair com uma roupa. E ela abriu o guarda-roupa, cheio de roupa com etiqueta. Ela, por que nunca usou? Vamos usar isso hoje. Isso é eu colocando, arrumando, pela sinceridade. E hoje ela faz direitinho, tá? E ela usa umas roupas lindas. Não, e vou dizer influência de Clarinha, porque ela pensa o que... Se ela for num evento que você estiver, ela sabe que você vai falar, que roupa é essa? Gente, a gente tá chegando no final do nosso podcast. A hora passou rápido, né? Passou rápido. Olha, mas é sério isso, cara. A minha mãe... Sinceridade. Eu sou muito assim, então eu não gosto de mentir. Então minha mãe, ela sempre foi minha melhor amiga. Então eu sempre contei tudo pra ela. Deus de tudo que gente, tudo que eu fazia eu contava. Eu detesto mentira. Eu falava assim, mentira tem perna curta, uma hora todo mundo escola. Eu falava, não gosto disso. Eu contava, eu sempre contei muito. Então, em questão disso, minha mãe não era muito preocupada quando eu saía, não. Porque ela sabia que eu não tava mentindo. Se ela falasse, mãe, eu tô nesse lugar, ela podia entrar lá que eu tava lá. Tava lá. Entendeu? Então a gente tem uma É um relacionamento verdadeiro, né? Muito bom, graças a Deus. Gente, top das galáxias, como diz pastor Wander Antônio, né? O linguajar dele. E falar com Clarinha Silva aqui no Salvos Podcast. Eu quero dizer pra você se inscrever no nosso canal, tá bom? Compartilhar essa live, deixar o seu comentário. Você que vai entrar depois, que vai ver que não vai estar mais no ao vivo, não deixe de comentar, de dar seu feedback, né? Eu quero dizer que em breve a gente vai ter a pastora Cécia aqui comigo, vai falar de jejum e oração, que é a praia dela. Tá aqui o nosso canal. E eu quero terminar essa live. Pega aí pra mim, Clarinha. Claro. Essa live a gente tem uma comemoração. Olha, gente, que coisa linda que a gente mostrou aqui no início. Eu quero agradecer a cada um que é inscrito nesse canal. Essa placa aqui não é minha, não é do Conversando com Deus, essa placa é nossa, porque está sendo uma ferramenta de evangelização. Muitas pessoas mandam o recadinho, não bota aqui no YouTube, mas bota no Instagram do Conversando com Deus, né? E manda no direct algumas perguntas, algumas orientações, e a gente sempre está pronta a orar. Então, você que não está no Instagram, também temos o Instagram Conversando com Deus, onde você pode também mandar suas perguntas, pedir oração. A gente tem uma equipe que intercede, que ora. E eu louvo a Deus. Muito obrigado, Clarinha Silva, gente, pela sua participação. Muito foi obrigada. fofo. A gente fez uma de paixão, de paixão. Eu que te amo, bonita. Gente, vocês não sabem, é minha família aqui do Rio, entendeu? Porque ela é de BH, mora no Recreio, mas é minha família aqui. Nós acolhemos aqui. Um beijo abençoado no seu coração. Vamos aos 100 mil.